Reflexão da liturgia da palavra do Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é o portal da Semana Santa. Entramos hoje numa semana muito especial, a Semana das Semanas, pois estamos chegando ao final da peregrinação quaresmal, da travessia do deserto e da chegada à Terra Prometida, simbolizada na Páscoa do Senhor. Agora vislumbramos a Páscoa do Senhor numa liturgia que reúne todo o mistério pascal, numa espécie de síntese da semana que ora se inicia. Assim, antes de celebrar a Páscoa propriamente dita, passaremos pela morte e ressurreição contida na narração da paixão. Seguimos durante 40 dias os passos de Jesus até o Calvário. Caminhamos com ele. Vimos e ouvimos os seus ensinamentos, experimentamos muitas emoções durante esses 40 dias. Hoje entramos com ele em Jerusalém. Ele entra de modo triunfal e nós estendemos nossos ramos por onde ele passar. Aclamaremos Hosana no mais alto dos céus e participaremos da ceia com ele, comungando do seu corpo e do seu sangue na Eucaristia. Porém, temos que tomar muito cuidado de não sairmos por aí crucificando nossos irmãos com nossas palavras e ações. Vemos neste primeiro evangelho que sua entrada triunfal não consiste em pompas e circunstâncias, mas na simplicidade de um rei que se mostra cada dia mais diferente de qualquer outro rei. É o Rei da Glória, o Rei do Universo, o Rei dos Reis, mais humilde como os mais humildes da terra. A supremacia desse Rei está no serviço, como bem veremos na Quinta-feira Santa, quando ele lavar os pés dos discípulos. Assim, esse primeiro evangelho de hoje revela os traços desse Rei. Um rei que entra em Jerusalém montado num jumentinho, o meio de transporte dos pobres. Não é teatro, não é um político se fazendo de igual aos pobres para angariar voto dos pobres, não é falsa humildade, é esvaziamento de si, é kenosis. Muitos talvez esperassem a entrada de um rei cheio de aparatos reais, numa carruagem própria de reis, mas ele surpreende entrando montado em um jumentinho igual a tantos pobres. Enquanto passava, as pessoas estendiam no caminho roupas e ramos de oliveira, gesto que ainda hoje fazemos, enfeitando nossas igrejas com ramos e os abençoando como memória simbólica do reconhecimento desse rei. Porém, muitos que fazem esse gesto depois gritam crucifica-o, quando ele estava sendo julgado. Alguns o aclamam rei equivocadamente, pensando ser ele o Messias da concepção judaica. Outros fizeram isso porque viram outros fazerem. Já outros fizeram porque conseguiram ver nele o verdadeiro rei, o Filho de Deus. Qual desses nós nos assemelhamos? Como procedemos? Vamos à missa do Domingo de Ramos, benzemos nossos ramos, aclamamos hosanas nas alturas, mas nem sempre somos coerentes com tais procedimentos. De nada adianta praticar todos esses rituais religiosos e devocionais se depois gritarmos crucifica-o através de nossos procedimentos com os nossos irmãos. Nós gritamos crucifica-o quando prejudicamos de alguma forma o nosso próximo, quando ignoramos o sofrimento alheio, quando não temos compaixão dos que sofrem, quando não fazemos o bem, nos omitindo diante de situações que clamam a nossa participação, enfim, quando temos atitudes que desagradam a Deus, seja de participação, conveniência ou de omissão nas situações que representam a crucificação de Jesus. Assim, a liturgia do Domingo de Ramos coloca numa mesma celebração a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a sua condenação, paixão e morte.
Tudo isso para nos mostrar o quanto nós podemos ser incoerentes. Os mesmos que gritam hosana nas alturas, gritaram depois crucifica-o. Assim procedem ainda hoje muitos que se dizem cristãos, pessoas beatas e carolas que não saem da igreja, mas que não têm Cristo no coração. Não podemos continuar com essa incoerência, pois isso agride profundamente a Deus. Vemos essas atitudes muito presentes no cotidiano de nossa vida. Basta observar os eventos de massa, sejam eles religiosos ou profanos. As pessoas, quando estão numa multidão, se tornam animalescas, no sentido de não terem atitudes racionais, agindo de acordo com a multidão. Nos estádios de futebol, por exemplo, isso se nota claramente. Quando um jogador faz boas jogadas ou marca gols, é aplaudido, reverenciado, ovacionado, torna-se o ídolo da torcida e é levado aos céus. Essa mesma plateia reage completamente diferente quando esse mesmo jogador erra ou perde um gol ou não colabora com o time. Ouvem-se em todo o estádio vaias, xingamentos e até atos de barbáries, rebaixando esse mesmo jogador aos infernos. A mesma voz que louva, blasfema. A mesma mão que acaricia, agride. O mesmo que bendiz a Deus, amaldiçoou seu irmão. Foi assim com Jesus e é assim com todos os que se tornam líderes ou ídolos, ou mesmo tenham alguma função de destaque ou de responsabilidade. Porém, essa não é uma atitude racional, mas animal. Animais agem conforme o bando, sem raciocinar sobre seus atos. Conosco, seres racionais e cristãos, não deveria ser assim. Deveríamos aprender com Cristo, que se fez humilde, esvaziando-se de si, da sua condição humana, para nos tornar repletos dele, da sua condição divina, e assim sermos mais coerentes com os nossos atos. O esvaziamento de Cristo foi uma forma de ele se aproximar de nós, nos possibilitar o acesso a ele. É um gesto de amor extremado que deveríamos aprender neste fim de Quaresma e, sobretudo, agora na Semana Santa. Esvaziar-nos de nossos orgulhos e vaidades, de nossas incoerências, de nossos pecados, de nossas intolerâncias, para dar lugar a uma nova pessoa revestida das coisas de Deus e de seus ensinamentos. O esvaziamento de Cristo, visto na segunda leitura, nos ensina que é preciso nos rebaixar para nos elevarmos perante Deus. Rebaixar-se não é tornar-se menor ou menos importante que os outros, mas é colocar-se a serviço, curvando-se para ajudar a quem precisa, caso esse esteja prostrado ou caído. Quem não consegue se curvar para lavar os pés dos irmãos, ou para ajudá-lo a se reerguer, não merece que Deus lave os seus pés, não merece ter parte com ele. É isso que veremos na cerimônia da instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. É isso que nos ensina a carta aos Filipenses nesta segunda leitura. Ele tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Quantos de nós, por muito pouco, achamos que somos superiores aos outros, ou até mesmo semideuses? Seja porque temos mais bens, mais estudo, mais beleza, ou apenas mais vaidade ou arrogância. Não somos melhores do que ninguém, somos apenas diferentes. Cada pessoa, independentemente de quem ela seja e do que ela tem, é importante perante Deus. E se souber ser simples e humilde, estará mais perto de Deus. Mostra Jesus com esse gesto que ele tinha tudo para ser um ser distante de nós, mas não fez isso. Tornou-se um de nós
e da maneira mais humilde, como vimos na sua entrada em Jerusalém e em tantos outros momentos de sua vida, desde a sua encarnação, nascendo na estrebaria de Belém, até a sua morte na cruz. Ele não só se igualou a nós, mas assumiu a condição de servo. Assumir a condição de servo é se colocar sempre a serviço. Ele veio para servir e não ser servido, e quer que cada cristão faça o mesmo. É tremendamente incoerente ser cristão e querer que outros lhe sirvam. Há muitos cristãos que, por não entenderem a proposta do cristianismo, ou por vaidade mesmo, ficam num pedestal e querem que outros lhes sirvam. Vemos isso na política, no mundo do trabalho e até mesmo na igreja. Vemos situações e cargos que existem para servir sendo usados para obter privilégios. Tornamo-nos inimigos da cruz de Cristo quando assim procedemos, ou quando compactuamos com tais situações, pois a sua humilhação até a cruz foi para tocar o mais profundo da baixeza humana e transformá-la em grandeza incomensurável diante de Deus. Cristo escandalosamente se submeteu a isso, mostra o hino cristológico da carta aos Filipenses da segunda leitura. Tudo isso para que nossos joelhos se dobrem diante do seu nome e não façamos do cristianismo religião de privilégios. Que nossa língua confesse o reconhecimento de sua grandeza e assim possamos testemunhá-lo com pensamentos, palavras e ações. Assim, a primeira leitura nos apresenta o servo de Javé que atribuímos a Cristo. Esse trecho escolhido para este domingo tem muito a nos ensinar para o nosso agir cristão. Ele nos deu a capacidade de falar como discípulo de Jesus Cristo. Falar como discípulo de Jesus Cristo não é apenas saber de cor versículos bíblicos ou ter discursos inflamados, carregados de retórica e bem articulados, como fazem os oradores, os ditos conhecedores da palavra. É saber ajudar os desanimados com uma palavra de coragem. É ter os ouvidos atentos para ouvir Jesus como discípulo e colocar em prática aquilo que se ouviu. É não resistir nem recuar diante das propostas desafiadoras. É apresentar-se de corpo e alma diante dele para que se faça em nós a sua vontade, mesmo que para isso tenhamos que ser humilhados, maltratados, caluniados e perseguidos. Mesmo que tenhamos que morrer por ele. Quem confia na ajuda de Deus não se sente humilhado, mesmo vivendo situações humilhantes, diz essa primeira leitura do profeta Isaías. Deus estará sempre ao lado daquele que nele confia, o defendendo e protegendo, mesmo que esteja na iminência das cruzes. É isso que mostra o relato da paixão que a liturgia de hoje apresenta. O relato da paixão desse domingo é narrado por Lucas. Na próxima sexta-feira, sexta-feira da paixão, esse relato volta para a nossa celebração, porém narrado por São João. Lucas traz a cena da condenação com toda a humilhação sofrida por Jesus, mas enfatiza a presença de Deus no meio dessa dor. Um Deus que não desampara, como não desampara nenhum de seus filhos sofredores. Jesus, no ápice de sua dor, entrega-se ao Pai, o seu Espírito. O Espírito que guiou Cristo na sua missão neste mundo, agora volta para junto do Pai, na concretização de sua vida pública. De lá, esse mesmo Espírito guia os discípulos missionários, guia todo aquele que professa que Jesus é o Senhor, o Rei dos Reis. Assim nós adentramos a Semana Santa, guiados pelo Espírito de Jesus. Com ele celebramos o Tríduo Pascal, passando pela paixão, morte e ressurreição. Que essas celebrações não sejam meras celebrações de cumprimento do calendário litúrgico, de obrigações,
mas celebrações que nos convertam profundamente a Cristo e a sua missão. Uma boa Semana Santa a todos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.